A história da aviação sempre foi uma luta contra as leis da física. Cada erro nesta luta pode custar vidas. Portanto, hoje os principais testes acontecem em simuladores digitais e modelos computacionais, e não em aeródromos reais. Isso reduz o risco e acelera o processo de desenvolvimento. O porta-aviões continua sendo o navio mais caro e ao mesmo tempo mais vulnerável da frota. Por esse motivo, ele nunca age sozinho. Em torno dele é formado todo um grupo de ataque de porta-aviões, que é um pequeno exército naval concentrado em torno de um navio. Uma composição de grupo típica inclui um porta-aviões com uma asa aérea desdobrada. Seu convés pode acomodar aproximadamente 89 aeronaves, proporcionando poder de ataque próximo. Este é o principal elemento do qual depende a eficácia de todo o grupo. Ao grupo juntam-se 2 ou 3 cruzadores ou destroyers equipados com o sistema IDIS. Este sistema é um poderoso radar multifuncional e um conjunto de mísseis interceptadores standard. Um desses destroyers é capaz de rastrear simultaneamente mais de 100 alvos aéreos e atingir vários deles. Em uma configuração de míssil antibalístico, o sistema de mísseis SM-3 é capaz de interceptar ogivas voando em trajetórias médias. Além disso, inclui 2 ou 3 submarinos nucleares. Eles se movem debaixo d'água, permanecem visíveis e caçam submarinos inimigos que possam representar uma ameaça a um porta-aviões. A bordo estão portadores de mísseis de cruzeiro Tomahawk, destinados a ataques a alvos terrestres. Para apoiar operações de longo prazo no mar, é necessário um navio de abastecimento. Um porta-aviões consome enormes quantidades de combustível de aviação, munições e alimentos. O navio de abastecimento permite reabastecer os suprimentos sem retornar ao porto, ampliando assim a eficácia de combate do grupo. O grupo também inclui aeronaves de reconhecimento e antissubmarinas baseadas na ala aérea. Helicópteros realizam missões para procurar e neutralizar submarinos inimigos. Este componente aéreo amplia o leque de capacidades da equipe. Toda a composição ocupa uma vasta área oceânica. Os contratorpedeiros estão distribuídos a dezenas de quilómetros do porta-aviões, os submarinos estão ainda mais distantes e as aeronaves de reconhecimento sobrevoam áreas ainda mais distantes. Este não é apenas um aglomerado de navios, mas uma zona de controle tridimensional com um raio de várias centenas de quilómetros. Apesar da sua escala e poder, a vulnerabilidade permanece. Portanto, estão sendo desenvolvidos mísseis antinavio de longo alcance, ogivas hipersónicas e enxames de drones. Cada escudo possui sua própria lança, capaz de romper a defesa. O grupo de ataque de porta-aviões continua sendo o mais poderoso instrumento de projeção de forças já criado pela humanidade. Ao mesmo tempo, serve como objetivo principal no qual os desenvolvedores vêm trabalhando há 30 anos. 3 partes, 30 blocos, 30 histórias sobre como a física, a engenharia e a escolha humana moldam a área tecnologicamente mais complexa da ciência militar. Atrás de cada avião há milhares de pessoas. Por trás de cada sistema estão anos de pesquisa, às vezes, vidas doadas em prol do progresso. Por trás de cada decisão existe um compromisso entre o possível e o desejado. A uma altitude de cerca de 12 mil metros, a pressão do ar cai para 1/5 do nível do mar. Com essa queda, o teor de oxigênio no ar permanece, em teoria, suficiente para respirar, mas a pressão parcial do oxigênio torna-se tão baixa que os pulmões não são mais capazes de saturar efetivamente o sangue. Após alguns minutos, desenvolve-se hipóxia. Após 10 a 15 minutos, sem proteção especial, a pessoa perde a consciência. É por isso que todos os pilotos militares que voam acima de um determinado nível usam oxigênio puro ou uma mistura de gases enriquecida. A máscara de oxigênio, neste caso, não é uma escolha, mas um elemento de suporte à vida. As aeronaves modernas foram além do simples fornecimento de oxigênio. Os caças de 4ª e 5ª geração são equipados com sistemas geradores de oxigênio a bordo, conhecidos pela abreviatura OBOG. Estas instalações funcionam sem cilindros e sem reabastecimento em solo. Eles retiram o ar do compressor do motor, passam por um filtro molecular feito de peneiras de zeólita e liberam oxigênio puro durante o voo. À primeira vista, esta tecnologia parece confiável, mas na história já se tornou a causa de uma grave crise. Em 2010, vários pilotos pilotando um caça designado Raptor relataram sintomas de hipóxia na cabine. Tonturas, desorientação e confusão foram acompanhadas pelo fato de um dos pilotos no ar não se lembrar dos procedimentos básicos de controle. Segundo alguns especialistas, o sistema OBOG em determinado momento passou a fornecer quantidade insuficiente de oxigênio e, segundo outras versões, contaminantes do compressor do motor poderiam ter entrado na mistura respiratória. Após o incidente, a frota Raptor restringiu temporariamente as altitudes de voo e os pilotos começaram a usar oxímetros de pulso montados nos dedos para monitorar a saturação de oxigênio no sangue em tempo real. O problema foi oficialmente declarado resolvido, mas vários anos depois os pilotos notaram que os sintomas persistiam mesmo após a atualização do sistema. Não houve esclarecimento oficial sobre o resultado final da investigação.
A situação realça o quão vulnerável é o corpo humano em condições para as quais não foi concebido. A tecnologia compensa a falta de oxigênio, mas quando ocorre uma falha, o piloto tem apenas alguns segundos para evitar o desastre. Uma das armas mais famosas usadas em aeronaves de combate modernas é o canhão automático de 8 canos, conhecido como DA-8 Avenger. A arma tem calibre de 30 mm e é capaz de disparar a uma cadência de tiro de até 4.000 tiros por minuto. O projétil, que utiliza núcleo de urânio empobrecido, pesa cerca de 300 gramas e acelera a uma velocidade de 1000 metros por segundo. Esta configuração faz com que não seja apenas uma arma, mas um elemento-chave que explica a existência do caça pesado com a designação ATEM. Um projétil com núcleo de urânio difere de um projétil perfurante convencional porque, após o impacto, o urânio se aguça. A parte frontal desmorona, revelando uma ponta afiada em forma de cone. O urânio entra em ignição, criando um fluxo de partículas quentes dentro do objeto afetado. Um tanque com a designação T-72, que possui blindagem frontal de cerca de 500 mm em equivalente de aço, torna-se um alvo sério. O canhão 8 atinge esses tanques no teto da torre ou na projeção superior do casco, onde a blindagem é muito mais fina. Esta é a tática A10, ataque por cima e por trás, nas áreas menos protegidas. Os 7 barris estão dispostos em círculo e giram em um padrão semelhante ao Gatling. Cada cano dispara um tiro por rotação, permitindo que o tempo esfrie enquanto o rotor completa um círculo completo. Com um cano fixo e tal cadência de tiro, ele derreteria em segundos. A arma pesa cerca de 280 kg e sua capacidade de munição é de 1175 cartuchos. Na cadência máxima de tiro, toda a munição pode ser gasta em 17 segundos, mas na prática os pilotos disparam rajadas curtas com duração de 1 a 2 segundos, disparando entre 60 e 120 tiros em uma única passagem. O recuo da arma em plena cadência de tiro atinge cerca de 4 toneladas, o que é comparável ao impulso de um dos dois motores ATEM. Ao disparar, o avião literalmente desacelera e rajadas longas podem abafar os motores, à medida que os gases em pó entram nas entradas de ar. Este problema foi resolvido limitando a localização das entradas de ar e a direção dos barris. O canhão DA-8 remonta a uma época em que havia muitos veículos blindados no campo de batalha e os céus permaneciam relativamente seguros. Hoje tais condições tornaram-se raras, mas a arma permanece, porque às vezes na batalha você precisa de uma ferramenta que funcione de maneira simples e confiável. Os filmes costumam mostrar como um avião atingido pelo fogo se transforma em uma enorme bola de fogo, e uma bala perfurando o tanque de combustível causa uma explosão instantânea. A realidade é significativamente diferente. O querosene de aviação, conhecido na aviação militar americana como GP-8, não é gasolina. A gasolina evapora facilmente e seus vapores podem explodir à menor faísca. O querosene é menos volátil e mais semelhante ao óleo diesel. À temperatura ambiente, um fósforo inflamável trazido à superfície de uma poça de querosene provavelmente se apagará e a chama não será transferida para o combustível. O querosene requer uma temperatura acima de 55 graus Celsius para inflamar, que é o seu ponto de inflamação. Somente nesta temperatura se forma uma quantidade suficiente de vapor acima da superfície para sustentar a combustão. Em um motor a jato, o querosene é especialmente pulverizado por bicos na forma de uma névoa fina, o que permite uma queima eficiente. Sem atomização, o combustível queima lenta e relutantemente. Esse recurso desempenhou um papel importante na história da aviação. Durante a Segunda Guerra Mundial, aviões que usavam gasolina muitas vezes pegavam fogo quando os tanques eram perfurados, causando queimaduras graves aos pilotos. A mudança para querosene reduziu significativamente o perigo de incêndio em condições de combate. As aeronaves militares modernas protegem ainda mais os tanques de combustível, enchendo-os com um gás neutro, geralmente nitrogênio, localizado no espaço acima do combustível. A remoção do oxigênio deste volume elimina a possibilidade de combustão mesmo quando o combustível é aquecido acima do seu ponto de fulgor. Além disso, os tanques são revestidos por um invólucro de borracha especial que, ao ser perfurado, se auto-aperta, fechando pequenos orifícios antes que uma quantidade significativa de combustível vaze. Assim, o querosene de aviação queima silenciosamente e não explode. As bolas de fogo vistas nos filmes são um efeito encenado com a adição de líquidos inflamáveis que não são utilizados em tanques de combustível reais. Um dos elementos-chave da estratégia aérea moderna é a aeronave aerotransportada de alerta e controle antecipado, conhecida como I-300. Este é o sistema de alerta e controle aerotransportado, abreviado como ONCS. No topo da fuselagem há um radar em forma de disco com cerca de 9 metros de diâmetro, que gira uma vez a cada 10 segundos. É capaz de detectar alvos aéreos a uma distância de mais de 450 km e rastrear simultaneamente centenas de objetos. Esta capacidade muda a natureza do combate aéreo. Um avião de combate convencional vê apenas o que o seu próprio radar a bordo mostra, limitado pelo seu ângulo de visão e alcance de várias centenas de quilómetros. O AUX
por sua vez, fornece um quadro completo do campo de batalha, transmitindo a todas as aeronaves na área de operação. Um piloto de caça pode receber informações do alto sem ligar seu próprio radar, ocultando assim sua posição do inimigo. Os operadores a bordo do AUX gerenciam a batalha aérea como um jogo de xadrez, direcionando interceptadores, coordenando ataques e alertando sobre ameaças emergentes. Um exemplo da eficácia do AUX é o conflito no Golfo Pérsico em 1991, quando os sistemas aéreos detectaram todas as aeronaves iraquianas desde o momento em que descolaram. Nem um único avião iraquiano pôde aparecer repentinamente diante dos pilotos americanos, e os aviões americanos operaram com uma vantagem de informação que o inimigo não tinha. A superioridade da informação na guerra moderna é muitas vezes mais importante do que a vantagem quantitativa na tecnologia. A vulnerabilidade do AUX reside no seu grande tamanho, manobrabilidade lenta e alto custo. Um ataque com mísseis de longo alcance pode destruir todo o sistema de controle de combate aéreo, razão pela qual os AUX sempre operam sob a cobertura de caças e estão localizados longe da linha de frente. O primeiro voo do AUX ocorreu em 1952, e a última aeronave da série saiu da linha de montagem em 1962. No entanto, o modelo B-52 Stratoforce continua a voar nas Forças Armadas Americanas. Esta aeronave, projetada sob Stalin, continua sendo uma unidade de combate no século XXI. É um grande planador com enorme capacidade de carga útil, capaz de transportar uma carga útil de cerca de 31 toneladas e percorrer distâncias de mais de 14 mil km sem reabastecer. O teto de serviço da aeronave é de 15 mil metros. O design da fuselagem permanece inalterado, mas ao longo de 70 anos os militares do GEUA atualizaram constantemente o seu conteúdo sem alterar a carcaça. Os motores foram alterados várias vezes, começando com 8 Pratt & Whitney J57 unidades turbojato, depois passando para os modelos Pratt & Whitney TF33 mais eficientes em termos de combustível, e a substituição por unidades ainda mais modernas está sendo considerada atualmente para reduzir o consumo de combustível. A aviónica foi totalmente modernizada. Os equipamentos modernos da cabine nada têm em comum com os instrumentos originais. Os modernos sistemas de navegação, sistemas de observação digital e sistemas de comunicação substituíram completamente os análogos desatualizados. O armamento do B-52 também passou por várias gerações. Inicialmente, a aeronave carregava bombas nucleares de queda livre, depois passou para mísseis de cruzeiro, mais tarde, para bombas guiadas como JDAM. Agora a fuselagem está sendo modernizada para o uso de armas hipersónicas. A mesma aeronave, em serviço há 7 décadas, continua relevante graças à constante atualização de armas e sistemas de controle. Ao mesmo tempo, o B-52 nunca foi desenvolvido para romper a defesa aérea moderna. Não voa para a zona de contramedidas ativas, mas opera a uma distância segura, disparando mísseis ou munições guiadas e avançando para a retaguarda. Para tal função, um planador grande não requer cobertura furtiva ou velocidade supersónica. Enquanto tiver a capacidade de atingir alvos a uma distância segura, continuará a ser procurado. Os militares do GEUA planejam operar o B-52 até 2051 e além, dando à aeronave quase 100 anos de serviço. Nenhuma outra aeronave militar na história chegou perto desta vida útil. Isso demonstra a importância da flexibilidade e da capacidade de atualização no longo prazo. O voo noturno em baixa altitude requer preparação especial. Uma velocidade de 500 km por hora e uma altitude de 30 metros acima do Sol criam condições sob as quais a falta de sistemas de navegação pode levar à morte instantânea. O piloto militar moderno utiliza diversas ferramentas essenciais para voar no escuro. O primeiro deles são os dispositivos de visão noturna, que ampliam a luz residual das estrelas, da Lua e de luz distantes dezenas de milhares de vezes, tornando a imagem verde e detalhada. No entanto, tais dispositivos estreitam o campo de visão. A visão periférica normal cobre cerca de 180 graus, enquanto a visão noturna monocular fornece apenas cerca de 40 graus. O piloto é forçado a compensar o estreito campo de visão movendo constantemente a cabeça e avaliando distâncias sem a percepção estereoscópica usual. O segundo equipamento noturno é um termovisor conhecido como FLAR, que é um sensor infravermelho voltado para a frente. Uma câmara instalada no nariz da aeronave ou em uma carcaça separada registra a radiação térmica dos seres vivos, motores em funcionamento e superfícies aquecidas. A imagem é exibida na tela da cabine ou na viseira do capacete. Um termovisor revela o que o dispositivo de visão noturna não vê. Uma pessoa escondida no mato torna-se claramente visível devido ao seu próprio calor, e um carro deixado sem motor retém um traço de calor por muito tempo. O terceiro componente do voo noturno é um sistema de navegação de acompanhamento do terreno conhecido como Terna. O radar olha para frente e para baixo, mapeia o terreno e ajusta automaticamente a altitude de voo, mantendo um determinado nível acima do solo. O piloto pergunta: as modernas instalações de combate das séries NAC e Martin Baker são veículos de lançamento complexos. Eles registram o vetor de voo da aeronave e ajustam o ângulo do disparo. Isso permite ao piloto manter uma trajetória ascendente em relação à superfície terrestre.
Os sistemas já operam em velocidade zero e altitude zero, ou seja, diretamente da superfície. A aviação militar não fica parada. Enquanto você ouve esta crónica, novos projetos já estão sendo montados em hangares fechados, dos quais só saberemos daqui a 20 anos. Estes desenvolvimentos irão mais uma vez mudar as regras do jogo. Por isso vale a pena observar com especial atenção o desenvolvimento dos grupos de porta-aviões, pois o seu futuro determinará o equilíbrio de poder nos oceanos do mundo.